Fala aí pessoal do canal O Outro Lado da Física. Antes de começar, já deixa o seu like, comenta alguma coisa aí nos comentários, o que você está achando das aulas, o que você acha que eu dei uma sugestão, o que você acha que eu tenho que melhorar e o que está ruim. Pode falar, pode dar críticas, é tudo muito construtivo. Se inscreve, deixa o seu like e vamos que vamos para as aulas. Bom, na aula de hoje a gente ainda está estudando o movimento circular, tá? Mas na aula de hoje a gente vai passar a ver o movimento circular de forma que a velocidade varia com o tempo. Até então a gente estava falando na aula passada do movimento uniforme, tá bom? Então a velocidade ela não variava com o tempo, tá bom? Ela era constante conforme o tempo passava. Só que eu acabei não falando que velocidade é essa. Eu foquei mais na velocidade angular, nas grandezas angulares, o deslocamento angular e a velocidade angular, mas só no final da aula eu meio que só citei a velocidade linear, né, o vetor velocidade linear, mas eu não falei mais nada sobre ele. Então hoje eu vou falar sobre ele e vou falar como ele pode variar com o tempo, tá bom? Bom, quando eu estava lá no meu primeiro ano da faculdade, a minha professora virou, quando a gente estava estudando esse tema, e fez uma pergunta assim para a turma. Bom, se o movimento circular uniforme, como é que o vetor velocidade pode variar? E naquele momento eu fiquei tipo, putz, é verdade, né? Por quê? Porque o vetor ele é definido tendo um módulo, uma direção e um sentido. Tá bom? Se você não lembra disso, tem as aulas de vetores que eu explico sobre isso. Então, quando o vetor ele é constante em uma dessas grandezas, a gente diz que o vetor ele é constante. Então, por exemplo, o vetor pode não variar em módulo, mas ele pode variar em direção e sentido, que é exatamente o que acontece nesse movimento. Mesmo quando ele é uniforme, sem ser variado, a velocidade, o vetor velocidade varia. Só que o módulo dessa velocidade não vai variar com o tempo. Ele vai continuar tendo o mesmo comprimento, a mesma medida, o mesmo tamanho para cada instante de tempo. Tá bom? Eu vou deixar um vídeo aí do experimento que eu fiz provando por que a velocidade ela é tangencial, ela é tangente aqui ó, a trajetória. Tá? Mas aí a gente diz que a velocidade ela é tangente à trajetória. Esse é o nosso vetor velocidade. Então digamos que a partícula venha fazer um movimento assim, tá? No sentido horário, tá? Ela vai estar girando aqui. Nesse ponto ela vai ter uma velocidade para cá. Tá? Ela é tangente à trajetória. Tangente significa que só toca em um único ponto. Eu não vou estar tocando assim em dois, eu não vou estar cruzando o círculo. Tá? Não vou estar fazendo assim ou assim, não. Eu vou estar tocando somente em um ponto. Aqui ela vai estar tocando somente em um ponto. E assim é para toda a trajetória. Tá? Então, no movimento uniforme, no circular uniforme, esse vetor, esse módulozinho, ele é o mesmo. Só que ele vai estar apontando para direções diferentes
para cada instante de tempo. Então, quando estiver aqui, a partícula vai estar apontando para cá. O vetor velocidade vai estar apontando para cá. Quando estiver aqui, ele vai estar oposto a esse cara. Então, ele vai estar apontando para cá. Aqui, ele vai estar apontando para cima. Vai estar oposto a esse cara. E por aí vai. Por exemplo, se você quiser botar aqui, você vai ver que ele vai estar apontando para cá ou para cá e por aí vai. Só que o módulo desse cara vai ser o mesmo para todos os pontos, quando o movimento não é variado, tá? Essa velocidade a gente chama de velocidade linear do movimento, tá? Porque se a gente tirar a trajetória, como eu vou deixar no vídeo, se a gente tirar a trajetória, a gente vai ver que a partícula vai se mover de forma uniforme em uma reta, tá? Então, ele só faz esse círculo por causa de um outro fator que eu já vou falar. Se não tivesse esse círculo, ela seguiria uma trajetória retilínea por infinito, tá? E com uma velocidade constante, beleza? Só que a gente sabe que também existe uma velocidade angular, não é? Essa velocidade é a velocidade linear. E existe a velocidade associada à variação do ângulo. Lembra? O quanto o corpo demora para percorrer um certo ângulo. Então, por exemplo, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, você quer analisar o quanto que ele vai demorar para fazer esse 90 graus. A velocidade que está relacionada é a velocidade angular, que foi o que a gente estudou na aula passada. Só que a gente pode ter um movimento com aceleração, ou seja, a velocidade angular vai aumentando com o tempo. Por exemplo, eu peguei aqui um CD, tá? Então, olha esse pontinho daqui, tá? Então, digamos que esse cara esteja assim rodando, tá? Aí eu venha e acelero esse cara. Ele vai estar rodando a uma certa velocidade, beleza, tá rodando. Aí eu venho e acelero esse cara. Isso, por exemplo, acontece também, por exemplo, no ventilador. Digamos que você tenha lá 3 potências. E aí está num dia de calor, tá? No verão. Aí você liga o ventilador na potência 1. Aí ele vai estar com uma dada velocidade angular. Aí, tu não está satisfeito, né? Não aliviou o teu calor. Aí tu vai lá e põe no 2. Enquanto ele está mudando do 1 para o 2, né, da potência 1 para 2, ele vai acelerando. Ele vai acelerando até chegar na velocidade ideal, que é na potência 2, tá? Se você quiser botar para o 3, você vai ver que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ela vai acelerando, aí ele vai chegar na velocidade ideal. Essa aceleração é a aceleração angular. Se você for pegar um ponto, marcar um pontinho e analisar o quanto que ele vai demorar para percorrer, por exemplo, 90 graus ou a volta completa, você vai ver que vai ser menor a cada vez que você aumenta a potência. Tá? É muito difícil fazer isso porque a pá do ventilador vai girar muito rápido e você não vai conseguir ver. Mas se você tivesse como medir isso, ver direitinho, você ia perceber que ela ia percorrer o mesmo ângulo em um tempo menor, tá? Essa aceleração a gente chama de aceleração angular. Vou botar aqui, ó, aceleração angular. A gente vai chamar, tem alguns livros que chamam de alfa e tem alguns livros que chamam de gama. Eu vou chamar de alfa porque foi assim que eu aprendi na faculdade, eu prefiro chamar de alfa, tá? Mas, enfim, a letra não importa. O que importa é saber o que essa grandeza está querendo dizer. Alfa é igual
a variação do ômega em relação ao tempo, tá? Então, essa é a nossa aceleração angular. É o quanto que o nosso corpo vai girar mais rápido ou mais devagar. Beleza? Bom, assim como na cinemática linear, a gente vai ter uma série de equações para esse movimento. Tá? Então, a mesma coisa que a gente fez na aula passada, eu vou fazer aqui. Se a gente abrir isso daqui, o que a gente tem? Se a gente eventualmente abrir isso aqui, a gente vai ter isso daqui como ômega final menos ômega inicial, tá bom? E aí a gente sabe como a gente faz. Joga esse cara para cá, multiplicando, e joga esse cara para cá, somando. Então vai ficar alfa T mais ômega inicial tem que ser igual ao ômega final. Essa equação é a função horária da velocidade. Ela é idêntica à nossa função horária no MUV, perdão. É como se aqui fosse V é igual a V0 mais AT. É como se fosse a mesma coisa. Só que a gente agora está falando de ângulo. Tá bom? Essa então é a nossa função horária para a velocidade angular. Tá bom? Como a gente viu, a gente vai ter então para a posição as seguintes equações. A gente vai ter θ é igual θ inicial mais ômega inicial vezes T mais alfa T ao quadrado divididos por 2. Essa é a nossa função horária do ângulo, tá? Deslocamento angular. Então, se você quer saber, a partícula estava aqui no zero, digamos que aqui seja o zero. Aí ela veio para cá, tá? Acelerando. Aí você quer saber o ângulo, né? Você quer saber a abertura do ângulo que ela vai percorrer. Então você resolve através dessa fórmula. Beleza? E a gente também vai ter a nossa equação do Torricelli para esse movimento. Vai ficar ômega final ao quadrado é igual ômega inicial ao quadrado mais 2 vezes a nossa aceleração angular vezes o nosso deslocamento angular. Tranquilo? Então, essas são as nossas equações para o movimento circular uniformemente variado. Tá bom? Isso aqui a gente só analisou por enquanto, a gente só analisou o ângulo. Tá bom? Bom, até aqui a gente não olhou para a velocidade linear. Nesse momento eu quero falar, vamos focar na velocidade linear. Porque a velocidade linear, a partir de agora, ela pode sim ser variada.
tá? E como é que ela vai ser variada? Bom, a gente vai precisar ter uma aceleração, tá? E que aceleração vai ser essa? Para a gente variar o módulo da aceleração, eu vou precisar de um outro vetor aceleração, de um outro vetor no caso, que esteja na mesma direção deste vetor. Para ele ou aumentar ou diminuir a velocidade linear. E esse vetor a gente chama de aceleração tangencial. A nossa aceleração tangencial não tem uma fórmula para ela. Tá? Não existe uma fórmula para aceleração tangencial. Mas a aceleração tangencial, o módulo dela é igual ao módulo da aceleração escalar. Então, a aceleração tangencial, que eu vou chamar de AT, então, a nossa aceleração tangencial, o seu módulo vai ser igual ao módulo da nossa aceleração. Tá bom? A aceleração, a gente sabe lá do MUV, é ΔV sobre ΔT. Então, essa vai ser a nossa aceleração tangencial. Ela vai ser responsável por aumentar ou diminuir o nosso vetor velocidade. Tá? Só que, como você já sabe, já deve ter ouvido, também tem uma outra aceleração neste movimento, que é responsável por mudar a direção da velocidade. Como eu comecei falando na aula, essa velocidade está apontando para baixo, depois ela vai apontar para o lado, para cá, depois ela vai apontar para cima, ela vai voltar a apontar para a direita, e por aí vai. Por que que isso acontece? Isso acontece por causa da aceleração centrípeta. Essa aceleração, marcada de amarelo, ela vai estar sempre apontando para o centro da trajetória, para o centro do círculo, tá bom? Ela, nesse caso, ela vai estar aqui. Nesse caso, ela vai estar aqui. Neste caso, ela vai estar para cá. E nesse caso, ela vai estar aqui. Tá bom? Bom, e como é que é a aceleração centrípeta? Essa sim, existe uma equação para ela. Esta equação é a famosa equação v² dividido por r. Essa é a nossa aceleração centrípeta. Você vai pegar essa velocidade, não é a velocidade angular, é essa velocidade, é o v, não o ômega, vai elevar ele ao quadrado, vai dividir pelo tamanho do r, tá? E a gente vai achar a nossa aceleração centrípeta. Tranquilo? A velocidade, ela é tangente à superfície, né? Aqui ao nosso círculo, a nossa trajetória. Ela é tangente à trajetória em cada ponto. Essa aceleração daqui, como eu falei, ela tem que estar na mesma direção. Então, ou ela vai estar aqui, ou ela pode estar
para cá. Beleza? Ou ela vai estar aumentando ou ela vai estar diminuindo. Depende. Tá? Então, quando, por exemplo, quando você desliga o ventilador, o módulo da velocidade vai diminuindo. Ou quando você simplesmente diminui a potência. Então, você está na potência 2, vai para a potência 1. Você vai diminuindo, ela vai estar lá na potência 2, ela vai aos poucos diminuindo essa velocidade. Porque o vetor, a aceleração vai estar para cá. Essa aceleração. Essa aceleração centrípeta, ela vai ser sempre normal à trajetória. E, portanto, ela vai ser sempre normal. Normal significa 90 graus, tá? Ou seja, ela vai estar formando sempre um ângulo de 90 graus com a velocidade. Ela vai estar formando um L. Os dois juntos formam um L. Pensa assim. Então, a aceleração vai estar sempre apontando para o centro, mas a velocidade, ela com a velocidade, vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui, por exemplo, está a aceleração. A nossa velocidade vai estar para cá. Tá bom? Ela continua sendo tangente à trajetória e ela continua sendo sempre perpendicular ao nosso raio e à nossa aceleração. Essa aceleração, falei de raio, agora eu lembrei. Essa aceleração, ela é chamada de aceleração centrípeta, ou aceleração normal, ou aceleração radial. Por quê? Normal, como eu falei, porque ela faz um ângulo de 90 graus sempre. Então, se eu traçar aqui uma reta, ela vai formar um ângulo de 90. Vai formar um ângulo de 90. Se eu traçar uma reta aqui, ó, ela vai formar um ângulo de 90. Radial, por quê? Porque ela vai estar aqui com o centro, com o raio. Tá? Ela vai estar sempre aqui junto com o raio. Então, por exemplo, se eu quiser fazer de azul. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui aleatório. Tá? Eu vou tirar esse vetor para não poluir muito a nossa imagem. Tá. Aí eu quero nesse ponto aqui aleatório. Vamos analisar nesse ponto aqui como é que vai ficar. Bom, a nossa aceleração, vamos fazer assim, ó. Eu vou ter essa reta assim, mais ou menos tangencial, mais ou menos. Então, perceba que ele está formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Deixa eu pegar um outro. Consegue perceber que eles estão formando um L? Então, ele vai ter que estar apontando para dentro. Então, a nossa aceleração centrípeta já vai estar aqui. Então, se o movimento está correndo para cá, nesse sentido assim, sentido horário, então a nossa velocidade vai estar apontando para cá. Opa! Tá mais ou menos assim. Beleza. Mas digamos que tenha uma aceleração, sei lá, diminuindo o valor. Então tá bom. A nossa aceleração tangencial estaria aqui. Tá? Eu exagerei do tamanho só para vocês enxergarem melhor. Então, essa aqui seria, por exemplo, nossa aceleração tangencial. Essa daqui vai ser a nossa aceleração centrípeta e essa é a nossa velocidade. Então, é assim que vai estar representado nossos vetores no movimento circular. Quando o movimento não é variado,
vamos fingir que ele não é variado, esse cara daqui, ele automaticamente já some. Então esse cara vai ser, o módulo dele vai ser constante. Beleza? Mas quando ele for variado, aí sim, esse cara vai existir ou para cá ou para lá. Aqui o exemplo eu botei para cá porque eu quis dizer, ele está tirando velocidade, ele está diminuindo a velocidade. Nesse exemplo, por exemplo, ele está aumentando. Tá? Nesse caso aqui ele está aumentando. Beleza? Bom, então essa foi a nossa aula. Falei sobre algumas equações, introduzi um pouco as acelerações. Bom, essa foi então a nossa aula e até a próxima.